Oi, gente, eu sou Fernanda Lopes, sou diretora do Instituto Escuta e estou hoje aqui para discutir com vocês um pouquinho dos cuidados paliativos decoloniais. Isso é uma coisa muito nova que a gente vem discutindo nos cuidados paliativos. Na verdade, eu venho tentando escrever e falar sobre isso nos últimos anos, porque eu percebi que tanto o cuidado paliativo quanto a psicologia hospitalar são práticas ainda que discutem muito pouco as populações vulneráveis, né? Então, tanto no meu livro de psicologia hospitalar quanto no livro de cuidado paliativo, eu tenho uma unidade inteira só para discutir as populações vulneráveis, que seria a população negra, a população de rua, a população LGBTQIAPN+, populações diversas, pessoas com deficiência, né? Pessoas com várias características que as colocam em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente pensa especificamente no cuidado paliativo, o cuidado paliativo ele tem como objetivo, né, trabalhar a qualidade de vida e a dignidade do processo de morrer das pessoas. E aí eu fico me perguntando como que a gente pode falar de qualidade de vida no fim da vida se muitas pessoas nem tiveram isso no decorrer da sua história. Então, a minha pergunta durante os últimos anos é: será que o cuidado paliativo ele tem cor? Será que o cuidado paliativo ele tem gênero? Será que o cuidado paliativo ele tem classe social? Quem será que está acessando os cuidados paliativos? E eu tenho me perguntado muito se o cuidado paliativo ele não tem sido, na verdade, um privilégio para poucos grupos sociais, em detrimento de ser um direito, que é aquilo que de fato ele deveria ser. Então, quando eu penso no cuidado paliativo, eu penso numa assistência à saúde que tem como foco a qualidade de vida e dignidade no processo de morrer, que tem como foco um olhar multidimensional e integral para esse sujeito, mas que eu não percebo ainda os profissionais da saúde com a qualificação necessária para respeitar e olhar as diferenças de cada um desses públicos. Então a gente ainda percebe e vê um cuidado paliativo que vem muito da Europa, né? Obviamente veio aí impulsionado pela Cicely Saunders na Inglaterra, que tem uma contribuição inestimável para a área, mas eu sinto que a gente ainda não desenvolveu tanto quanto merecia ser desenvolvido um cuidado paliativo adequado à nossa realidade. Então a gente ainda vende, né, o cuidado paliativo como uma prática para todos, né, como um direito de todos, mas isso não é a realidade. As pessoas ainda vendem o cuidado paliativo como uma prática neutra e na verdade não existe assistência neutra na saúde. Nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos valores, nós temos crenças, nós estamos imersos numa realidade regida por certos parâmetros e a gente acaba reproduzindo isso na nossa prática. Então, hoje, existem alguns estudos que demonstram que, por exemplo, pessoas negras recebem menos medicação para dor do que pessoas brancas. A gente ainda tem muita dificuldade, por exemplo, de reconhecer pessoas que cuidam do paciente sem ser a família. A gente ainda tem dificuldade de considerar como fazer uma tomada de decisão para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, de rua, por exemplo. Então, nós não fomos preparados, nós não somos preparados, infelizmente ainda, para essa assistência. E isso parte dessa concepção de que nós devemos, na saúde, ser pessoas neutras, né? Que enquanto profissional eu não devo ser influenciado pelos meus valores pessoais e, consequentemente, eu tenho que ter um nível de afastamento daquilo que eu acredito para ter uma prática tecnicamente e teoricamente neutra. E essa ideia de neutralidade, ela na verdade é justificada por 3 discursos do não, né? Eu digo isso muito tanto no meu capítulo do livro de psicologia hospitalar quanto de cuidado paliativo, baseado num autor chamado Paulino, que as pessoas em situação de vulnerabilidade, no caso eu falo da população LGBTQIAPN+, elas vivenciam experiências de exclusão e de preconceito, né, dentro da saúde. Então, os profissionais de saúde, eles acabam tendo atitudes
excludentes, atitudes discriminatórias a todo momento no serviço de saúde. Fernanda, mas como são essas atitudes? E aí esse autor ele vem dizer, olha, a atitude de preconceito e de exclusão, ela não é uma atitude apenas grandiosa, né? Apenas violenta, da maneira como a gente entende socialmente, né? Mas elas são vividas de forma sutil. E aí ele traz 3 discursos que nós temos na nossa prática, que ele chama de discursos do não. O primeiro é o discurso do não, da não diferença, né? Então esse discurso que nós temos enquanto profissional de saúde, de que todos são iguais, é um discurso que por si exclui. Porque nós não fomos preparados para assistir pessoas com características diferentes. Então, quando eu entendo que eu estou atendendo uma pessoa trans, por exemplo, eu tenho que ter tipos de pergunta diferenciados de uma pessoa cisgênero. Se eu estou atendendo uma pessoa gay, eu tenho que ter ações diferentes de uma pessoa hétero. A forma como eu pergunto sobre os relacionamentos, a forma como eu compreendo a vivência de vida desses sujeitos, tudo isso é baseado na diferença. Então, eu falar que todos são iguais significa que eu, de alguma forma, estou perpetuando um discurso de exclusão. E, ao mesmo tempo, a gente usa um segundo discurso do não, que é o discurso do não saber, né? Então, vários profissionais da saúde usam a justificativa de que não sabiam, por exemplo, que precisavam usar determinadas nomenclaturas, que não sabiam que deveriam fazer determinadas perguntas, que não sabiam, que não tiveram qualificação suficiente, né, para aquilo. E, na verdade, hoje em dia a gente não pode ter mais essa desculpa. Nós somos profissionais que temos que nos atualizar e, consequentemente, nós não temos mais ou não deveríamos ter mais a desculpa do não saber para a nossa prática. E o terceiro é o discurso do não querer, que é um discurso muito utilizado pelos profissionais de saúde, de que eles não atendem pessoas com determinadas características porque essas pessoas não buscam os serviços de saúde porque elas de fato não querem. E, na verdade, quando essas pessoas já passaram por inúmeras situações de vulnerabilidade e exclusão e muitas vezes elas não buscam aquele serviço porque elas não se sentem à vontade de que serão bem acolhidas. Então, nesses 2 capítulos que eu falei para vocês, e isso eu falei também no congresso que tivemos aqui no Brasil sobre cuidados paliativos, nesses discursos a gente acaba excluindo os sujeitos do seu processo de cuidados. Então, essas pessoas, elas vivenciam várias experiências que outras pessoas não vivenciam. Por exemplo, elas muitas vezes chegam nos serviços de saúde de maneira tardia. Então, será que quando eu for, por exemplo, trabalhar a restrição de alguma medida fútil, essas pessoas tendo chegado, né, numa gravidade muito grande, essa restrição vai ser bem recebida por essas pessoas? Será que essas pessoas, elas têm a sua família de escolha bem recebida? Ou essas pessoas, por exemplo, as pessoas trans que não têm muitas vezes o apoio da família e consideram amigos como familiares, será que esses amigos eles têm autonomia para participar do processo decisório de fim de vida muitas vezes dessas pessoas? Será que as pessoas são respeitadas nos seus lutos? Será que elas são validadas nos seus relacionamentos? São permitidas as entradas de pessoas importantes para ela nesses momentos? Então, muitas vezes, nós não estamos preparados para lidar com essas instâncias e a gente acaba fazendo com que essa experiência, que já é difícil para essa pessoa, se torne muito mais difícil por uma falta de qualificação nossa para lidar com aquilo. Então, a gente vê na literatura todas as dificuldades que a população LGBTQIAPN+, por exemplo, vive, inclusive as pessoas trans que, quando morrem, por exemplo, não podem ser enterradas se a família não quiser, com a identidade de gênero que elas se identificam. O quanto isso é violento mesmo que essa pessoa tenha morrido. Então, nós, enquanto paliativista, nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que nos qualificar para olhar para esses pequenos detalhes. E nós não somos ensinados a isso, né? Então, eu espero que com essas aulas, né, com esses momentos de discussão, com esses capítulos, com essas participações em eventos, eu consiga trazer uma reflexão sobre esse lugar. E eu queria finalizar, né, com um texto desse livro, que foi escrito por outros autores e por mim,
com um trecho que eu acho muito interessante, que na verdade nem é da população LGBT, é da população negra, mas é uma parte que eu acho muito importante da gente ler. Afinal, quando se trata dos cuidados paliativos, não estamos todos no mesmo barco navegando para o fim do mundo. Há transatlânticos, iates, lanchas, veleiros, escunas, caiaques, barcos a remo, jangadas e até mesmo náufragos, agarrados em troncos no meio da tempestade. É preciso proteger estes da tempestade, ou, no mínimo, permitir que tenham suportes mais efetivos e dignos para lidar com a tormenta. Então, eu espero que tenha ficado para vocês a reflexão de que quando nós falamos de cuidados paliativos, nós precisamos falar de cuidados paliativos decoloniais, nós precisamos desconstruir a ideia de neutralidade e desconstruir a ideia de que a nossa assistência é a mesma para pessoas com características diferentes.